Queridos irmãos e irmãs, 15º domingo do tempo comum, e hoje nós vamos iniciar esse capítulo 13 do Evangelho de São Mateus e ouvir algumas parábolas de Jesus. Neste domingo e nos próximos 2 domingos também, vamos continuar ouvindo Jesus que nos fala em parábolas. Quando a gente ouve uma parábola, a gente precisa primeiro entender o que é uma parábola. Se eu perguntasse para vocês aqui o que é uma parábola, talvez a resposta que eu mais ouviria seria: é uma historinha que Jesus conta, talvez, para ser mais fácil do povo entender. Mas não é bem assim. Uma parábola, no próprio termo da palavra, é algo que, uma comparação, algo que se compare com outra realidade. Então Jesus conta uma história, e aquela história é comparada com alguma outra realidade que está oculta naquela história. E quando Jesus conta uma parábola, vocês podem perceber, sempre tem ali um mistério, alguma coisa ali, um enigma que a gente precisa decifrar, para a gente conseguir entender mesmo o que Jesus quer dizer com aquela parábola. Então, olhando essa parábola do semeador, nós devemos fazer esse exercício de tentar descobrir nesta parábola que nós escutamos, qual é o enigma, o que está estranho nesta parábola ali que Jesus contou, o que talvez não está de acordo com a realidade, o que tem de diferente nesta parábola. E assim, se a gente consegue identificar isso, a gente chega ao centro da mensagem de Jesus. É muito fácil hoje essa parábola, e a homilia talvez, porque Jesus mesmo faz a homilia, Esse evangelho é muito bom, porque Jesus lê o evangelho e já faz a homilia, Jesus conta a parábola e já explica o que significa aquela parábola. Mas é claro que nós podemos ainda nos aprofundar muito mais nesses ensinamentos de Jesus, tanto na parábola quanto na sua explicação. Um semeador saiu para semear, e eu tive a tentação de quase permanecer só nessa frase durante a homilia. Nós poderíamos fazer uma homilia aqui de meia hora só nessa frase. Um semeador saiu para semear. E aí a gente começa a ver como é que esse semeador está semeando. E aí, meus irmãos, já é algo estranho. Imaginem vocês, se você agora é um fazendeiro, aí você precisa plantar, uma plantação, não sei, de milho. Você vai lá, compra os sacos de milho. O que você vai fazer? Você vai, primeira coisa, olhar se o saco não está furado, Se você vem, coloca o saco de milho na cacunda e vem andando e o milho vem se perdendo pelo caminho, você é descuidado, não é? Então você vai tomar todo o cuidado para quê? Para pegar aquela semente que você comprou, que foi cara, uma semente boa, para que aquela semente seja plantada no lugar certo. Só que esse semeador do evangelho parece que é meio descuidado. Por quê? O semeador saiu para semear. E o que acontece? Ele vai deixando as sementes caírem à beira do caminho. E ali à beira do caminho a gente sabe que não vai florescer nada, nada vai brotar. Depois aquele semeador não tem o cuidado de olhar a terra. E aquela semente que ele está levando cai ali na terra que é pedregosa, uma terra que não é boa para o cultivo. Ele não arou aquela terra, não trabalhou aquela terra, a terra é ruim. Depois ele vai, continua andando, semeando, e a semente que ele traz cai no meio dos espinhos. E ali também a planta não vai crescer. E aí, por fim, ele chega ali numa terra boa, talvez ele consegue chegar lá no campo que ele tinha preparado para o plantio, e aí ele lança as sementes também naquele campo. E aí, meus irmãos, está o enigma da parábola. Algo que é diferente. Por quê? Esse semeador é descuidado aos olhos humanos. Por que ele deixa a semente se perder no meio do caminho? Por que ele planta em terra que não é boa? Por que ele joga sementes no meio dos espinhos? E aí, meus irmãos, uma outra coisa que é digamos assim, uma outra novidade nessa parábola, é que quando ele lança na terra boa, aquela semente ali dá muitos frutos, uma dá 100, 60, 30. Naquela época os judeus sabiam que se a semente que eles lançassem desse 10 vezes, o fruto 10 vezes mais ali, já era uma colheita muito boa. Agora imagina, Jesus diz que deu 100 vezes mais, 60, 30 vezes mais. Então, esse semeador, ele colhe ali muitos frutos quando a semente cai em terra boa.
E aí a gente já começa a identificar uma coisa. O problema está na semente? Não, porque se a semente que caiu na terra boa deu muitos frutos, por que aquela que caiu à beira do caminho não deu nada? Porque o problema não era na semente. Aquela que caiu no meio dos espinhos, por que ela não deu frutos? Ela era a mesma semente, estava no mesmo saco ali que o semeador carregava na cacunda, né, ali. Mas a semente não deu frutos. Então a gente já identifica que o problema é a terra, o problema é o lugar onde a semente caiu. E aí Jesus começa a explicar esta parábola. E Jesus começa então aí a mostrar qual é a comparação que ele faz. Esse terreno, meus irmãos, esses 4 tipos de terrenos são os corações dos homens. E se esse terreno é o nosso coração, quem é esse semeador? O próprio Jesus. E quem é a semente? A palavra de Jesus. E aí então nós temos já decifrada esta parábola. Se o semeador é Jesus, a semente é a palavra e os terrenos são os nossos corações, aí nós precisamos identificar então qual é o problema dos terrenos dos nossos corações, porque a semente é a palavra e a palavra é semente boa. E aí nós corremos o risco, meus irmãos, às vezes de pensar assim, talvez eu fui ou eu sou esse terreno à beira da estrada, ou eu sou o terreno espinhoso, ou eu sou a terra boa. Mas talvez também cada um de nós possamos ser esses 4 terrenos em determinados momentos da nossa vida. Não precisa ser um só ali, mas talvez os 4 terrenos estejam presentes em nós. E aí nós precisamos lutar e trabalhar e cultivar e preparar essa terra para sermos sempre terra boa. Como diz aquela pastora Nadir da internet, não vamos ser terra seca, vamos ser terra boa que produz frutos. E aí, meus irmãos, Jesus começa a explicar, e é muito interessante as explicações que Jesus dá desta parábola. O terreno à beira do caminho, ele não dá fruto por quê? Porque vêm os pássaros e comem as sementes. E esse terreno é aquele que ouve a palavra, mas não compreende. E aqui é muito importante isso, meus irmãos. Talvez, eu arrisco a dizer, que a maioria de nós somos esse beira do caminho, onde a semente vai caindo, a gente até escuta a palavra, mas não compreende. Meus irmãos, de nada adianta escutar a palavra de Deus e não compreender, e não buscar compreender as coisas da nossa fé. Isso é muito difícil, porque os católicos, e eu digo isso com dor no coração, não buscam compreender melhor a fé. Vamos fazer uma comparação. Vocês que têm faculdade, quanto tempo vocês estudaram para ter uma profissão? Para serem especialistas naquilo que vocês fazem? E se você quer se tornar ainda mais especialista naquilo, o que você faz? Uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado. Você quer compreender cada vez mais aquilo que é a sua área, que é a sua profissão. E aí eu pergunto para vocês, qual é a especialização na fé que nós temos feito? Foi a catequese há 50 anos atrás? Foi a catequese há 20 anos atrás? Foi aquilo que nós escutamos há tantos e tantos anos atrás, num dia, numa semana? Você que é casado, qual é a especialização que você tem feito para que a semente do Evangelho produza frutos no seu matrimônio? Foi o curso de noivos de uma manhã, há 30 anos atrás, quando você casou? Foi o curso de noivos, os encontros de preparação de 11 dias, há 1 ano, 2 anos atrás, quando você se casou? O que você tem feito? Qual é a especialização? Você tem buscado compreender essa palavra que Deus lança diariamente na nossa vida? Meus irmãos, nós não temos buscado compreender a palavra de Deus. E aí não adianta. Vem o passarinho, vem os bichos ali e come e tira essa palavra de nós. E não vai dar fruto, não vai dar fruto. Depois, o terreno pedregoso. Talvez, quantos de nós até escutamos, Não, eu vou me casar, eu fiz a preparação aqui dos noivos, e depois do casamento eu vou permanecer firme. Eu fiz catequese, eu recebi a crisma, agora eu vou estar firme.
É aquele terreno pedregoso. E aí passa 1 mês, 2 meses, não cria raízes, a semente morre, não frutifica. E aí, meus irmãos, também não dá frutos, né? Se não tem raiz profunda, não dá fruto, né? Você pega aí uma planta, né? As plantas, quanto mais fundas são as raízes, mais bonita é a árvore, mais verde está a árvore. Por quê? Porque ela vai longe buscar aquilo que é o seu sustento, a sua seiva ali, o seu alimento, a água, os nutrientes. Assim também é a nossa vida. Quantos de nós somos esse terreno pedregoso? Vai ter um encontro, eu vou, faço, fico feliz, agora sim, mudei de vida. Passa 1 mês, 2 meses, volta tudo ao normal. E aí a pessoa fala: padre, eu não sei o que acontece comigo, né? Eu não consigo, eu desanimo. Falta de raiz, falta de compreender a palavra de Deus, de buscar, de se esforçar. Outros são talvez o terreno de espinhos, onde a palavra de Deus é lançada, mas aí, e Jesus usa 2 coisas que são muito importantes: as preocupações e a ilusão da riqueza sufocam essa palavra. As preocupações e a ilusão da riqueza. O que é uma preocupação, meus irmãos? A própria palavra já diz, é se preocupar de algo que ainda nem aconteceu, é se desgastar, é se colocar ali de forma ansiosa por algo que ainda nem aconteceu. E essas preocupações muitas vezes vão sufocando a palavra de Deus em nós também. Quantas pessoas são ansiosas e ficam doentes e sofrem tanto por causa das preocupações. É claro que nós precisamos organizar a vida, precisamos, né, planejar a vida, mas saber que tudo está nas mãos de Deus. Nós não sabemos nem se vamos estar vivos amanhã e por que estamos morrendo hoje por algo que não aconteceu ainda. E a segunda coisa que Jesus diz que sufoca essa palavra são as ilusões da riqueza. A palavra de Deus é sufocada em nós, meus irmãos, pelo imediatismo, né? Essa palavra está demorando demais a dar fruto. Eu preciso de frutos, eu preciso de coisas, eu preciso de crescer na vida, eu preciso de ficar rico. Eu estou devolvendo meu dízimo, mas até agora eu não ganhei na Mega Sena, né? Eu estou devolvendo 10% do meu dízimo, mas até agora Deus não me deu uma Hilux zero, Deus não me deu uma casa nova. O que é isso? O que está acontecendo? E aí a ilusão da riqueza vai sufocando a palavra. Então não compensa eu ajudar a igreja, não compensa eu ir para a missa, e vai sufocando. Por quê? Porque eu quero frutos nessa terra imediatos. A ilusão da riqueza sufoca também a palavra. E por fim, meus irmãos, o terreno bom. O terreno bom, Jesus diz que são aqueles que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Ouvir e compreender. Eu digo a vocês, meus irmãos, cultivem o terreno do coração de vocês. Cultivem esse terreno. Não tenham medo de buscar cada dia mais compreender a palavra de Deus. Eu digo a vocês que a Igreja Católica, os ensinamentos da Igreja, esses 2000 anos de história da Igreja, já foi produzido tantos documentos, tantas coisas, que qualquer que seja a dúvida que tenhamos no nosso coração, a Igreja já nos deu uma resposta. Eu garanto para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem no coração, a igreja, em algum momento desses 2000 anos de história, já nos deu a resposta. Basta procurarmos, perguntarmos, termos interesse em saber. E assim, meus irmãos, nós vamos cultivando essa terra, e a palavra de Deus vai dando frutos. Como é bonito ver casais, né, que perseveram cultivando essa terra do seu matrimônio, e ali a gente vê tantos frutos bonitos, famílias com essa terra frutuosa, pessoas, homens, mulheres, idosos, crianças, os pais que ensinam os filhos. Tudo isso é cultivar esse terreno do coração, e é isso que o Senhor nos pede, e é esse o nosso dever, né? Nós somos esses agricultores que vamos preparar o terreno, e como nós vimos, o semeador é generoso em semear. Ele semeia, e aí a gente chega, né, à conclusão daquilo que nós falávamos no início. Não é porque ele é imprudente, não é porque ele é descuidado, mas é porque ele é generoso, e porque ele tem fé em você, porque ele acredita em mim,
Por isso ele vai lançando a semente, e não importa onde essa semente caia, a esperança do semeador, que é Jesus, é que ela caindo encontre uma terra boa, uma terra que possa produzir frutos. E meus irmãos, Deus está lançando a semente no nosso coração, Ele não deixa de semear. Se no seu coração, se no meu coração, essa semente não está produzindo fruto, não é porque a semente é estéril, não é porque Deus parou de semear, mas é porque o terreno do nosso coração não está ainda apropriado. Cultivemos, meus irmãos, essa terra para que produzamos muitos frutos, e o Senhor se alegra com esses nossos frutos, com essa nossa conversão sincera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.